bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma aulinha de Física D agora. E uma revisãozinha antes de começar o novo. Vamos fazer a revisãozinha ondulatória, porque vai ter uma mudança legal agora aqui. Essa primeira aula de ondulatória foi só introdutória mesmo, bem light. Aí nós vamos parar a ondulatória e se dedicar à ótica, certo? Que é uma parte, digamos, da ondulatória. Vamos estudar a ótica de uma forma bem específica inicialmente. A ótica geométrica, porque tem a ótica fisiológica, a que cuida do olho humano. Tem a ótica física, que estuda a luz como ela é de fato, ondas eletromagnéticas, campos eletromagnéticos se intercalando. E a ótica geométrica se baseia apenas em geometria, para poder tirar as conclusões e entender, né, como é que a gente vê o mundo. A ótica é a parte da física que estuda, né, tudo está relacionado à visão. E então essa primeira parte da ondulatória foi só introdutória mesmo. Falou em ondulatória, a gente tem que lembrar dos elementos da onda. Eu fazer uma onda para vocês, pode ser uma onda numa corda, uma onda na água. Nós vimos que ali é a frente de onda, crista, vale. Vimos que é a amplitude, esse tamanho aqui do ponto de equilíbrio até uma crista ou até um vale. Vimos que a distância entre duas cristas, ou entre dois vales, ou até o tiozinho do português, vale um comprimento de onda, que a gente representa por lambda. Nós também vimos que período é o tempo que a onda demora para completar uma oscilação, e frequência, quantas oscilações a onda completa em uma unidade de tempo. Por isso que período e frequência, um é o inverso do outro. Já que tempo é medido em segundos, o tempo internacional, a unidade de período é segundos. E frequência, alguém lembra a unidade de frequência? Hertz, parabéns, seu Cássio, muito bom. Hertz. Nós vimos também a equação fundamental das ondas, que na verdade é a ideia da velocidade, né? Velocidade é distância sobre tempo. A distância que a onda percorre ao completar uma oscilação é o lambda. E o tempo que ela demora para terminar essa oscilação é o tesão. Por isso a velocidade da onda poderia ser lambda sobre tesão. Só que dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Por isso que a equação fundamental das ondas, a equação mais importante das ondas é essa aqui. Vejam que uma lambda faz bem fácil de gravar, certo? Uma equaçãozinha simples matematicamente. Quando a gente continua a ondulatória, nós vimos a classificação das ondas. Nós vimos que elas podem ser mecânicas, ondas feitas de matéria vibrante, átomos sacudindo. Pode ser do estado sólido, líquido ou gasoso. Cuidado, hein? A velocidade das ondas mecânicas no sólido é maior do que a velocidade das ondas mecânicas no líquido, que é maior que a velocidade das ondas mecânicas nos gases. Não custa falar isso, isso é uma coisa nova, certo? Não custa falar, faz todo sentido, né? Nos sólidos as moléculas estão agarradas, quando uma vibra, a outra vibra muito mais rapidamente do que no líquido, onde as moléculas podem deslizar uma sobre a outra. E nos gases as moléculas estão afastadas umas das outras, né? Para que a vibração saia de uma molécula e atinja a outra, essa molécula tem que se deslocar e bater na próxima. Então é uma coisa bem lógica isso, né? Velocidade de propagação das ondas mecânicas nos sólidos é maior que nos líquidos, que é maior que nos gases. Em contrapartida, tem as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam nos sólidos, líquidos e gases, e também no vácuo. E na hora de falar em ondas eletromagnéticas, já é legal ter na cabeça a lista completa. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, violeta, aí né, depois do infravermelho vem o vermelho e termina com violeta, que é a luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. Tu sabe essa sequência de ondas eletromagnéticas, tu conhece todas as 7 ondas eletromagnéticas, e tu tem que lembrar que isso é em ordem de crescente de frequência, certo? Então, ondas de rádio, os campos eletromagnéticos se intercalam mais lentamente do que os raios gama, onde os campos eletromagnéticos se intercalam muito rapidamente. Embora todas elas no vácuo tenham a mesma velocidade, que é a famosa velocidade da luz. Essa classificação é quanto à natureza. Depois nós temos uma outra classificação também bem importante, que é quanto à vibração. Tem as ondas longitudinais e tem as ondas transversais. Ondas longitudinais, a vibração é paralela à direção de deslocamento. Onda transversal, a vibração é transversal à direção de deslocamento.
Som é o melhor exemplo de onda longitudinal, mas podemos fazer uma onda longitudinal numa mola, por exemplo. Tem uma mola e faço assim com a mola. Pronto, aí as partes da mola vão indo para frente e para trás até que a outra extremidade da mola também possa sacudir. A onda na mola foi para frente, enquanto a mola ia para frente e para trás. Também posso pegar essa mesma mola e sacudir ela assim, né? Certo? E aí já vai ser uma onda transversal, obrigado, transversal. A onda na água clássica é uma onda transversal, certo? Todas as ondas eletromagnéticas são transversais, é importante lembrar disso. E não se esqueçam que a onda pode ter pulsos transversais e longitudinais concomitantemente, ao mesmo tempo. Aí é dita onda mista, nada demais. Também vimos que a onda pode ser unidimensional, se propaga em apenas uma direção, bidimensional, as ondas que se propagam nas superfícies, e tridimensional, as ondas que podem se propagar nas 3 direções. E para finalizar, vimos a classificação quanto à frente de onda. Vimos que a frente de onda pode ser pontual, linear, linear reta, linear circular, pode ser esférica, quando é uma esfera que se espalha. E é mais que o suficiente esses primeiros conceitos de ondulatória, né? Eu diria que os mais importantes são entender o que é comprimento de onda, amplitude, frequência, período, saber usar essa formulazinha também é importante, porque agora nós vamos dar uma migradinha. Pode falar, amigo. Pode dar exemplos de ondas unidimensionais, bidimensionais? Claro, claro. Unidimensional, a onda na corda, ou o laser que vai numa direção só. Bidimensional, a onda na superfície da água, ou a onda no quadro, né? O quadro é plano, se eu bato no quadro, a onda que se propaga no quadro tem 2 dimensões, certo? Tridimensional. Todas elas efetivamente são tridimensionais. Se tu for pensar, né, a corda tem volume, a corda ela sacode para cima e para baixo, não vai só para frente. Todas são tridimensionais, a realidade é tridimensional, né, a realidade vista com os olhos humanos. Não se esqueçam que nos estudos de física avançado, para poder estudar e explicar a realidade que a gente observa, é importante às vezes considerar o espaço com mais de 3 dimensões. Eu não tenho um cérebro que me permita enxergar uma realidade em mais que 3 dimensões. Para mim, Descartes falou, olha, 3 dimensões é o suficiente. E funcionou para mim. Eu te confesso até que eu fiquei chocado quando eu descobri que foi o ser humano que inventou que o espaço tem 3 dimensões. Eu achava que estava na Bíblia. Eu achava que Deus tinha inventado que o espaço tem 3 dimensões. E não é, certo? O homem inventou, certo? Então não se esqueçam que se tu for avançar os teus estudos na faculdade, talvez tu tenha que ampliar a tua visão espacial e começar a enxergar outros cantinhos do espaço que com esses olhos nós não enxergamos, certo? Mais uma coisa para te alertar para o futuro, se tu for para engenharia, física, matemática, nessas áreas que eu sou apaixonado. Vetor, lembra do vetor? É uma invenção do homem, né, para explicar grandezas vetoriais. O vetor tem módulo, direção e sentido. O vetor não pode descrever todas as grandezas físicas. Tem grandeza física que requer mais que 4 informações para ser descrita. Tem grandeza física que não fica clara apenas com módulo, direção, sentido e unidade. Tem grandeza física que precisa de 6 ou 9 informações para ficar claramente definida. São os versores. Então tem uma outra ferramenta matemática que vai aprender no futuro para explicar a natureza. A natureza ela é mais cruel do que a gente imagina para explicar. Ela é difícil de explicar. E por isso que na física a gente vai fazendo simplificações no começo, né? E depois, quando tu vai ficando adulto, tu vai para a faculdade, aí as simplificações têm que ser eliminadas, as mais importantes, e aí a coisa fica um pouco mais difícil. Então, não se esqueçam, por enquanto a gente só fala em 3 dimensões, certo? Mas na física avançada tu precisa de mais que 3 dimensões para explicar o mundo. Mas tu queria exemplos de ondas tridimensionais. Eu falei, na verdade, todas são. Quando eu falo que uma onda é unidimensional é porque eu estou ignorando o caráter tridimensional dela e estou preocupado apenas com o fato de ela estar indo apenas para lá. Quando eu bato no quadro e digo que essa onda é bidimensional, eu estou ignorando o fato de o ar sacudir essa onda sair do quadro. É porque eu quero analisar ela apenas na superfície do quadro. E aí eu até ignoro que o quadro tem uma espessura, né, para fazer essa análise e dizer que ela é bidimensional. Mas na prática, né, na verdade verdadeira, poderíamos dizer que todas as ondas são tridimensionais ou mais, né? Mas pelo menos até onde a gente enxerga. Olha que bacana tu saber disso, né? Então vetor é legalzinho, é legal, uma ferramenta bacana, mas ainda é fraquinho, precisa de mais. Versor talvez já seja um pouquinho a mais. E eu só fui até versor, mas tem outras maneiras de representar a natureza mais complexas ainda do que as que eu estudei. E eu sinceramente espero que alguns de vocês
né, possam ir até o limite do conhecimento humano nesse quesito. Muito legal. Galerinha, agora sim, vamos parar um pouquinho a revisão e vamos começar no novo. Vamos falar um pouquinho de ótica e vai ser a ótica geométrica. Ou seja, nós vamos nos basear apenas em geometria para entender o que vemos. Né? Lembrando que a ótica é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à visão. Muito bom. Lá na ótica geométrica a gente começa assim, ó. A gente começa com princípios básicos. Princípios básicos. São 3 os princípios básicos que norteiam a ótica geométrica. A luz anda em linha reta. É o primeiro princípio. A luz anda em linha reta. E por isso que nós vamos representá-la com uma linha reta e uma setinha, dizendo da onde para onde ela vai. Simples, não? Depois, segundo princípio, os raios de luz são independentes. Os raios de luz são independentes. Isso quer dizer que quando os raios de luz se cruzam, eles passam batido um pelo outro, sem interferir, sem atrapalhar, sem parar para dar oi. Passa reto. Um não toma conhecimento do outro. Terceiro princípio da ótica geométrica. Os raios de luz são reversíveis. Exatamente, são reversíveis. História é essa? Quer dizer que se um raio de luz faz um determinado caminho, por exemplo, tem um espelho, um raio de luz sai do rosto de uma pessoa, porque se refletiu nele, bate no espelho e vai em direção ao teu olho, aí tu enxerga a pessoa. A imagem da pessoa, tu vê, né? Se isso aconteceu com um raio, certamente outro raio que venha na direção oposta vai fazer exatamente o mesmo caminho, só que no sentido inverso. Quer dizer que se tu está olhando uma pessoa no olho, através de um espelho, necessariamente a pessoa está te vendo, a menos que ela seja deficiente visual, certo? Então se estás olhando alguém no olho, no espelho, a pessoa está te vendo também, porque se existe raio que vai, existe raio que vem, certo? Aliás, né, o espelho ele reage à luz sem saber de onde para onde ele está indo, né? O espelho reage à luz da maneira como a luz é. Agora, se o raio veio de lá ou veio de cá, não vai refletir diferente no espelho, né? Então, os raios de luz são reversíveis. Se tem raio indo, tem raio vindo também. Eu falo do deficiente visual porque me ocorreu isso, né? Eu falei essa máxima aí da reversibilidade dos raios de luz. E o aluno, professor, mas e se o cara for cego? Porra, se o cara for cego, não enxerga, né, cara? Aí não avacalha com a minha aula. Eu, para me defender do cara, de repente, que está com espírito maligno, eu já falo, né? Excetuando os deficientes visuais, certo? Olhou no olho no espelho, os dois estão se vendo. Tem até um adesivozinho na traseira dos ônibus agora, né? Os motoristas pararem de xingar o motorista do ônibus. Tá lá escrito, para o cara refletir sobre aquilo, né? Se você não vê o meu retrovisor, eu não te vejo. Claro, né? Se não tem luz saindo do carro do cara, batendo no retrovisor e indo para a cara do motorista, como é que ele vai saber que tem alguém atrás do ônibus, né? Então o retrovisor do ônibus, ele é limitado, ele só vê a partir das laterais, né? Não vê a traseira do ônibus. Alguns ônibus mais modernos têm uma câmerazinha e tal, certo? Aí é outra história. Bom, a partir desses 3 princípios da ótica geométrica já dá pra gente estudar e explicar um monte de fenômeno interessante de ótica. Mas antes de explicar os fenômenos, de avançar, eu quero falar um pouquinho mais ainda sobre alguns princípios. Já daria até para resolver a tua questão, amigo. Só com propagação retilínea da luz, certo? Só que antes de resolver a tua questãozinha, vamos avançar um pouquinho mais. Quando eu for desenhar um conjunto de raio de luz, que a gente chama de pincel ou feixe de luz. Pincel ou feixe. Tem 3 maneiras clássicas para desenhar esse pincel ou feixe de luz. Ou a gente desenha um pincel de luz cilíndrica, que são raios paralelos. Então é um feixe de luz cilíndrico.
Professor, não estou vendo cilindro nenhum. É, não, porque está jogando de lado. Ó. Se tu olhar de frente, fica redondinho, tá vendo? Se tu olhasse assim, ó. Olhando de lado, ele não parece um cilindro, mas é cilindro. Tem um feixe de luz cônico divergente, como o nome já diz, né? É um cone de luz, e já que é divergente, os raios estão se afastando. Então, cônico divergente. E tem também o feixe ou pincel de luz cônico convergente, onde os raios de luz formam um cone e esses raios se encontram em determinado momento, por isso convergente. Cônico convergente. Outra coisa básica em se falar em ótica já no começo são os meios. Os meios, como é que a gente classifica os meios? Parabéns, garoto. Classificação dos meios. A classificação dos meios ópticos são justamente as que o amigo citou. Ou o meio é dito opaco, ou o meio é dito translúcido, ou o meio é dito transparente. E o aluno tem que ter noção do que é cada um desses casos. O meio opaco é como a madeira, é como o aço, o concreto, a luz bate, parte é refletida, parte é absorvida. Observe que os raios refletidos estão mais finos que os raios incidentes, mostrando que parte foi absorvida. O que acontece com o material quando ele absorve luz? Esquenta. O material translúcido é aquele que a luz passa, mas ela passa se desorganizando. Esse processo de desorganização, de embaralhamento dos raios, a gente chama de difusão. Então a luz chegou organizadamente e ao atravessar o material, cada raio tomou um caminho diferente do caminho original. E por isso eu consigo ver através desse material algo, consigo ver uma claridade passando, mas não consigo enxergar nada com nitidez. Esse vidro ondulado é clássico, ó. Dá para ver que tem alguma coisa do outro lado, mas não dá para ver nada com nitidez. Então vidro jateado, vidro ondulado, os vidros geralmente de banheiro, né, eles são assim. E o vidro transparente, aliás, né, os objetos transparentes são aqueles em que a luz passa mantendo a sua organização, sem sofrer difusão. Então a luz passa mantendo-se organizada. Dá para ler, por exemplo, através de um material transparente sem problema algum. Dá para reconhecer as pessoas. O vidro liso, a água limpa e com poucos centímetros de profundidade, é um exemplo. O ar, né, o ar puro e também sem grandes quantidades, ele é considerado transparente. Legal, então classificação dos meios bem simples. Ou é opaco, ou é translúcido, ou é transparente. Vamos que vamos, vamos dar uma olhadinha nas fontes de luz. Vamos classificar um pouquinho as fontes de luz, falar como é que elas podem ser, como é que elas não podem ser. Primeira classificação das fontes de luz, eu diria que é em pontual e extensa. E olha como o nome já diz tudo, meu querido. Respira fundo. Aqui em ótica, então, ao falar das fontes de luz, primeira classificação legal é quanto ao tamanho. Pontual, ou pontual, né, mais bonito, pode ser, sabia? Pontual, mas não gostou, pode ser pontual também, não dá nada. Fontes de luz pontuais são aquelas onde a luz sai toda de um único ponto, lógico, por isso o nome. E o bacana é que uma fonte de luz pontual, se tu bota um objeto opaco assim, ó, na frente dela e depois bota um anteparo como uma parede, se toda a luz vem apenas dela, tu vai perceber que tem duas regiões muito distintas na parede. Uma região plenamente iluminada, essas duas regiões aqui, e essa região sem nada de luz. Essa região com ausência total de luz é chamada de sombra. Cuidado, na física sombra é ausência total de luz. Quer dizer que isto que a gente vê aí no chão, ó, não é sombra. Certo? Exatamente, aquilo ali não é sombra.
para que nós possamos enxergar sombra, aliás, né, enxergar isso que a gente vê entre vocês, que é a penumbra, a gente precisa de uma fonte de luz extensa. Fonte de luz extensa, como o nome já sugere, a luz sai de vários pontos, como por exemplo as lâmpadas sobre nossas cabeças. Aí mais uma vez vou pegar um material opaco, tipo pedaço de madeira, e vou analisar o que está acontecendo na parede lá atrás. Saem infinitos raios de luz de cada parte da lâmpada. Eu só vou analisar 2 raios saindo da parte superior da lâmpada e 2 raios saindo da parte inferior da lâmpada. E isso vai ser o suficiente para eu saber o que está acontecendo. Os raios que saem da parte superior da lâmpada, certamente existe um que passa reto e passa aqui por cima do obstáculo, e certamente existe um que passa por baixo do obstáculo. Se eu tirei esses 2 raios, a partir desse ponto, eu concluo que esta região da lâmpada consegue iluminar daqui para cima, e esta região da lâmpada consegue iluminar dali para baixo. Fazendo a mesma coisa com raios que saem da parte inferior da lâmpada, um passando por baixo, outro passando por cima do obstáculo, eu obtenho as mesmas informações da parte inferior da lâmpada. E desta maneira eu consigo ver quais partes a lâmpada ilumina bem, quais partes a lâmpada não ilumina. Por exemplo, nessa região aqui, eu sei que não chega a luz de nenhuma parte da lâmpada, por isso eu posso dizer que é sombra, ausência total de luz, escuridão, tu não vê nada ali. Essas regiões são iluminadas por toda a lâmpada, então são chamadas de regiões plenamente iluminadas. Quer dizer que entre a região plenamente iluminada e a região sem uma gota de luz, tem uma região parcialmente iluminada, ou menos iluminada que outra, por isso é dita penumbra. É isso aí, então aquilo que a gente chamava todo dia de sombra no dia a dia, agora vocês sabem que não é sombra. O nome correto é penumbra, e só. Depois, falamos dos tamanhos das fontes de luz, vamos avançar. Vamos falar da maneira como a luz é emitida. A luz pode ser emitida pela primeira vez, aí é fonte de luz primária, ou a luz pode estar sendo refletida de outra fonte, é dita secundária a fonte de luz. Também chamada de corpo iluminado, por motivos óbvios. Iluminado. Quer dizer que a luz está vindo de outro corpo. E uma classificação de repente mais legal é a origem da luz. A fonte de luz pode ser incandescente, é quando a fonte emite luz a alta temperatura. Incandescente. Emite luz a alta temperatura. Então eu só vou colocar aqui embaixo alta temperatura. Em contrapartida, tem uma outra classe de fonte de luz que é a luminescente. A fonte de luz luminescente emite luz, por sua vez, lógico, a baixa temperatura quando comparada com a incandescente. Dentro das fontes de luz luminescentes, existe uma série de classificações. E é importante ter noção da diferença entre cada uma delas. Pode ser fosforescente, pode ser fluorescente, bioluminescente e quimioluminescente. Claro que bioluminescente e quimioluminescente, o nome é autoexplicativo, né? Bioluminescente, bio tem a ver com vida, então é uma forma de vida que emite luz. Vagalumes, peixes de profundezas abissais e qualquer outro bichinho que brilhe naturalmente. Quimioluminescente é uma reação química que está produzindo a luz, certo? Pode ser a pulseirinha da Rave, um bom exemplo, né? Tu quebra a pulseirinha, os líquidos se misturam e começa a reação química que deixa aquela cor tão interessante. Depois, fosforescente é aquele interruptorzinho da lâmpada, do interruptor de ligar e desligar a luz ali que brilha no escuro.
ele na verdade já está brilhando. Nós não enxergamos o brilho dele porque a luz tem uma iluminação muito maior que o brilho dele, aí ofusca. Pelo mesmo motivo que nós não enxergamos as estrelas durante o dia, embora elas estejam lá, certo? Nós não enxergamos ele brilhando agora. Aí dá a sensação de que toda a luz que nós estamos enxergando vem da reflexão, né, da luz nele. Mas não, se nós desligássemos tudo e deixássemos o ambiente bem escuro, nós veríamos que tem uma luzinha sendo emitida por aquele interruptor. E aquela luzinha não vem do fato de ele estar conectado à rede elétrica. Essa luzinha, ela foi sendo absorvida quimicamente quando o próprio interruptor estava exposto à luz. Ou seja, o que faz o interruptor brilhar é o fato de ele ter sido exposto à luz durante algum tempo. Quer dizer que ele já está brilhando. E o estímulo para ele brilhar é a própria iluminação ambiente. Mas quando a iluminação ambiente cessa, ele continua brilhando. E é essa a classificação da fosforescência. Fosforescência é quando o estímulo para iluminar acabou e a iluminação continua, certo? Isso é fosforescência. Acabou o estímulo e a iluminação continua. O que é o estímulo para as coisas fosforescentes brilharem? A própria luz. E depois que a luz que estimulava o brilho cessa, a coisa fosforescente continua brilhando no escuro. Mas vai brilhar para sempre? Não, porque uma hora as energias químicas armazenadas ali vão ser esgotadas e a coisa que era fosforescente parou de brilhar. Aí agora ela só, depois de iluminada novamente durante um certo período, voltará a brilhar. Um grande exemplo são as estrelinhas, né? Aquelas estrelinhas do Paraguai que os pais geralmente colam no teto dos quartos das crianças, né? Que é bem divertido aquilo, eu lembro, é como se fosse hoje aquilo. Legal, fosforescência. E o que seria a fluorescência? Fluorescência é emitir luz a baixa temperatura e só brilhar enquanto estimulado. Acabou o estímulo, acabou o brilho. E um exemplo ótimo seriam as lâmpadas que nós usamos aqui no colégio, né? Quando a gente desliga a corrente elétrica que as percorre fazendo-os brilhar, ela morre, acabou o brilho. Aí tu volta a estimular, ela volta a brilhar. Tirou o estímulo, acabou o brilho. E é por isso que ela é fluorescente. Se tu for atento, tu deve ter percebido, se tu estiver num lugar bem escuro e desligar uma lâmpada dessa e ficar observando ela, que ela continua dando uma brilhadinha de nada depois do desligar. Quer dizer que esta lâmpada fluorescente tem um período de fosforescência, logo depois que desliga. Só isso. Ou seja, as classificações elas podem, né, estar interligadas aí. Um objeto pode ser um pouco outro, ou os dois até. Um vagalume não deixa de ser quimioluminescente, não deixa de ser uma reação química que gera a iluminação, certo? Galerinha, além dessa classificação das fontes de luz, nós precisaríamos, deixa eu dar uma olhada, já daria para falar também de a Lua, né, cara? A Lua é um exemplo bacana de fonte de luz secundária, isso é uma coisa importante a gente lembrar. Uma outra coisa que daria para a gente fazer agora é já falar da câmara escura, é isso aí. Eu já vou falar da câmara escura para poder resolver a questão que o amigo pediu. E assim a gente já dá mais uma avançada e mata uma duvidazinha. Fiquei muito satisfeito de ver o amigo antecipadamente a aula, já ir arriscando e lendo a apostila, isso ajuda bastante. Aí quando o cara vai ter a aula depois que ele leu, primeiro que ele percebe que o professor não é tão inteligente quanto ele imaginava. E segundo que ele aproveita a aula enormemente mais.